Neemias. Neemias capítulo 1. Quem está animado para ouvir a palavra, dá um glória a Deus aí. É de verdade isso, irmão? Posso ir até às 9 então? Ai, ai. Dá nem para acreditar em vocês, vocês não são de confiança, não. Mas vamos lá. A gente está virou quase que uma série da Netflix essa pregação, né? A gente está indo para a quinta pregação nesse tema. E a espera não pode frustrar você. Amém? Para você que está ouvindo pela primeira vez essa mensagem, esse é o tema dela. A espera não pode te frustrar, mas em alguns momentos o tempo é um fator que frustra muitas pessoas. O tempo passa e parece que as coisas que a gente imaginava que aconteceria não acontecem, e esse é um grande risco que a gente corre em desanimar, não é verdade? Às vezes a gente desanima pelo simples fato de alguma coisa fugir do nosso controle e não acontecer da forma que a gente queria ou desejava. E a gente vai estar navegando aqui na história, não é uma história, né, mas é um fato que aconteceu com Neemias. Então a gente vai navegar nisso aqui, trabalhando nessa temática da espera não poder te frustrar. Amém? Então abra aí sua Bíblia em Neemias capítulo 1, verso 4. Eu vou passar por uma introdução rápida, porque eu sou muito difícil de introdução, né? E aí acaba que eu não termino as mensagens que eu prego. Mas não estou preocupado com isso não, porque a espera não pode frustrar a minha vida, amém? Então se eu não conseguir terminar agora, eu termino depois. Porque eu aprendi que em João 3,34 diz que Deus enviou, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito ao profeta por medida. Por que Deus não pode dar algo por medida? Porque Deus não existe limitação em Deus. Deus é ilimitado. Então Ele está dizendo que é o seguinte: o que Ele te deu hoje, amanhã Ele tem poder para superar qualquer expectativa humana na nossa vida. Amém? Então Neemias capítulo 1, verso 4 diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então o que a gente falou aqui na quarta-feira acerca da nossa humanidade. Todas as vezes que a gente é acometido por uma notícia ruim, você vai no médico e aí o médico diz para você: vai ter que emagrecer. Qual é o desespero dos gordinhos? Qual é? O desespero do gordinho é deparar com um médico corajoso que diz para ele: olha, ou tu emagrece ou tu quer o quê? Tu quer escolher? Viver pouco ou emagrecer? É claro, né, que a gente quer o quê? Viver mais, não é isso? E tem gente que não abre mão de ter uma qualidade de vida melhor. Eu comecei a trabalhar essa questão na minha vida, na minha saúde, porque eu sempre fui uma pessoa difícil para tomar remédio, difícil para um monte de coisa. Só para exemplificar isso, e a gente precisa trabalhar essa questão emocional também, dentro desse contexto da espera. Eu tive um problema muito sério de visão e quase perdi a visão. E o tratamento que eu fiz no Instituto Brasileiro de Oftalmologia, um oftalmologista que é referência no Brasil e até fora do Brasil, que conseguiu salvar a minha visão. É claro que eu creio numa cura de Deus. Deus foi o meu primeiro recurso, Ele foi o segundo que Deus usou.
Amém? Então não estou dizendo que eu não creio na cura. Eu creio que eu fui curado por Deus para a glória dele. Mas ele disse que eu teria que usar um colírio para o resto da minha vida. Olha, esse colírio é uso contínuo. E eu achei que ele estivesse exagerando. E aí, de um tempo para cá, eu vinha sentindo fortes dores de cabeça. E aí fui no neurologista, fiz um monte de exame, fiz exame daqui, dali, não dá nada. E aí eu lembrei que por minha conta, eu parei de usar o colírio, porque achei que era exagero dele. Eu só um colírio. E aí eu voltei a utilizar o colírio. É só um exemplo para a sua vida. Pastor, então é falta de fé, porque você parou de usar o colírio. Não, eu parei de usar o colírio por minha conta. Deus não falou nada comigo. Meu servo Jorge, eis que eu te digo, pare de usar o colírio. Não, Deus não falou nada comigo. Eu simplesmente parei de usar o colírio. E aí voltei a usar o colírio. E o que aconteceu com a dor de cabeça? Acabou a dor de cabeça. A enxaqueca que eu sentia constantemente, acabou. Então existem algumas coisas que afetam a sua vida também. E algumas coisas que afetam a sua vida também podem estar relacionadas a como você leva a sua vida. E eu não estou falando aqui que você tem que ir para a academia, que você tem que parar de comer as coisas que você gosta, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que a nossa vida inspira cuidado. Se você não cuidar da sua vida, ninguém vai cuidar por você. Então você precisa cuidar daquilo que Deus te deu. Você é o templo do Espírito Santo. E desse templo é você que cuida, é você que faz essa manutenção. Amém? Mas vamos voltar aqui para essa questão. Então Neemias, ele se assenta depois de ouvir uma notícia ruim. É normal que alguém, ao ouvir uma notícia ruim, ele tenha a preocupação com isso. Algo que foge do seu controle, que não está no seu poder de resolução. É claro que você não vai ficar naturalmente tranquilo. Você recebe como eu falei aqui, você recebe uma notícia de um médico, olha, você está doente, você precisa se cuidar. E a gente sempre vai ficar preocupado. E não foi diferente com Neemias. Neemias, primeiro ele senta, depois ele chora, e depois de chorar, ele se lamenta por alguns dias. Isso tudo aqui, todos esses passos que Neemias está dando, não é falta de fé, não é alguém desanimado, é simplesmente alguém que é ser humano e está sentindo o impacto da notícia, o impacto da informação que recebeu, e agora essa informação causa nele isso. Abate a sua alma, abate o seu coração, ao ponto dele precisar sentar, dele precisar chorar, dele precisar se lamentar. Mas o segredo de Neemias é que ele se assenta, ele chora e ele se lamenta, mas é por alguns dias só. Então o choro na nossa vida tem que ter tempo. Lamento na nossa vida tem que ter um tempo. Ficar sentado e analisando e triste por uma situação tem que ter um tempo, porque você precisa se levantar, orar e, se for preciso, jejuar, porque a tua resposta não virá e a mão de Deus não será movida simplesmente por causa do teu choro, do teu lamento. Existem coisas na nossa vida que precisam ser verbalizadas, e é por isso que Deus estabeleceu o propósito em nós e na nossa vida de orarmos. Mas Deus já sabe de tudo que eu preciso. Mas existem coisas que nós precisamos verbalizar. O nosso Deus, em alguns momentos, parece que Ele é até engraçado para algumas situações. Como eu citei aqui em uma outra ocasião, o cego vai lá e precisa de uma cura. E Jesus pergunta para ele, o que é que você quer que eu te faça? Está de brincadeira comigo. Você está desempregado, sem nada na tua casa, e algum irmão chega lá na tua casa para te visitar. Fiquei sabendo que você está desempregado.
eu vim aqui orar por você. Não, não é de oração que ele precisa. O que ele precisa é que você que está empregado, separe alguns mantimentos e leve na casa dele e diga: meu irmão, eis aqui, ó, Deus mandou te trazer isso. E depois que você entregar lá, aí você ora por ele. Eu não ouvi nenhum amém. Mas às vezes a gente só quer ser espiritual. Em alguns momentos que a gente também precisa ser intencional para algumas decisões, elas se materializarem no campo espiritual de Deus. Existe uma batalha que é vencida a partir do momento que nós nos posicionamos. E nos posicionamos como? Como boca de Deus. Deus vai olhar para o profeta no meio de um vale de ossos secos e vai perguntar para ele: olha, poderão reviver esses ossos? O que ele diz para o Senhor? Senhor, tu... O que ele diz? Tu sabes, ó. Senhor, o poder é teu. Eu sei que o Senhor pode. Aí Deus vai e fala com o profeta o quê? Tudo bem, então agora faz um lamento por toda essa galera que morreu aqui nesse vale de ossos secos. Fica aqui sentado, chorando. Ó, eles poderiam não ter morrido, poderiam ter sobrevivido nessa batalha aqui, e isso não ser um vale de ossos secos. Não, Deus olha para ele e fala: verbaliza aquilo que precisa acontecer, profetiza sobre esse vale. E a palavra diz que naquela visão, ele começa a ter uma visão, não é algo material, não é algo que está acontecendo fisicamente, mas Deus começa a mostrar para ele aqueles ossos começando a reviver, ali gerando carne, músculo, nervo, pele, as juntas, os ossos se juntando. Você imagina, irmão, a cena que ele está vendo. E Deus está dizendo: é isso que eu posso fazer. Mas existem coisas que para eu fazer, alguém precisa se levantar para ser a voz profética, ou aquela pessoa que vai ser a que vai ter a atitude de impulsionar pessoas naquela geração. Então eu estou aqui para impulsionar você. Você entrou aqui com um nível de fé, e eu quero que você saia daqui com um nível maior de fé, acreditando que Deus pode fazer coisas muito maiores do que Ele fez até aqui na sua vida. Amém? Então nós temos vários fatores que poderiam ter frustrado Neemias e também frustram pessoas. Eu vou repetir 3 aqui rapidamente de que eu falei na quarta-feira, até para fazer sentido essa mensagem para quem não estava aqui. O primeiro fator é o fato de Neemias estar no palácio de Suzã. Neemias está numa posição de copeiro do rei. E o que um copeiro do rei fazia? Primeiro, o copeiro do rei era alguém que tinha total crédito do rei, que tinha confiança do rei, mas que também, em alguns momentos, punha a sua vida em risco para experimentar aquilo que era trazido para o rei. Mas eu acredito que também não devia ser um trabalho ruim, né, irmãos? De repente, o cara que trabalha o dia inteiro, já pensou naquele martelete, né, quebrando concreto? Neemias não estava fazendo isso. Ele estava no palácio, numa posição cômoda e confortável. Então, o que eu quero dizer com isso? Não só o fator tempo pode interferir em coisas que Deus tem para a minha vida e para a sua, e não são poucas coisas. Deus tem muitas coisas para a minha vida e para a sua, coisas que ainda não aconteceram ainda na sua vida, e algumas delas, talvez para a gente acessar, seja necessário que a gente também tenha a atitude de Neemias. Que atitude que Neemias teve? Neemias, ele estava totalmente isento de tudo que estava acontecendo em Jerusalém. Mas Neemias, ele não é aquele crente reclamão, só reclama da vida o tempo todo e coloca a culpa em todo mundo. Não. Neemias olha para aquela situação e fala: Senhor, nos perdoa pelo pecado que temos cometido contra o Senhor.
Mas peraí, onde que Neemias estava? Me ajuda. Onde que ele estava? Em Suzã. Ele não estava em Jerusalém. Ele não estava envolvido com muitos dos erros que o povo de Jerusalém havia cometido. Mas ele não aponta um dedo para o lado de lá de Jerusalém e diz, olha, a culpa é deles. Não, ele fala assim, olha, Senhor, perdoa o pecado que temos cometido contra o Senhor. E ele assume uma bronca que talvez nem dele era. Por quê? Porque o lugar de comodidade, às vezes, trava a gente em alguns aspectos. É muito cômodo, às vezes, a gente ficar sentado em alguns lugares. Seja sincero agora, eu vou ser sincero com vocês. Eu vou levantar a mão porque eu já fiz isso. Em algum momento da minha caminhada, seja sincero comigo. E eu já vou fazer uma oração antes de você fazer esse ato comigo. Senhor, pode arrebatar, levar embora todo mundo que não for sincero nessa noite aqui. Só não mata aqui na igreja, deixa para morrer em casa. Então vamos lá, agora a gente pode caminhar. Quem aqui já ficou em casa porque estava com preguiça de vir para a igreja? Viu como é que... Se eu não tivesse feito essa oração, ia ser uns 5 que iam levantar a mão. Sabia? Viu? Eu estou aprendendo coisa nova com Deus, irmão. Estou ficando inteligente aqui para ser pastor, sabia? Eu tô me surpreendendo. Mas você imagina, você ficou, eu e você, em algum momento a gente teve preguiça de vir para a igreja. Mas já parou para pensar que vir à igreja não é algo que cansa a gente? Que na verdade restaura a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, renova a força, traz de volta a esperança. Você chega às vezes aqui triste, sai daqui alegre. Às vezes chega aqui alegre, sai triste também. Mas meu irmão, isso é o reino de Deus. E é maravilhoso estar na presença de Deus. Mas às vezes a gente falha nesse sentido. Por quê? Porque às vezes a comodidade é muito mais prazerosa para a gente. O que você prefere? Vir para cá num domingo na escola bíblica ou estar passeando de lancha na praia? Seja sincero, o que você prefere? Você acha que eu prefiro estar aqui fazendo gabinete, resolvendo problema de igreja? Eu preferia estar lá. Mas eu faço uma escolha todos os dias que vai de encontro a uma decisão contra uma vontade que eu quero. Porque a palavra, através do apóstolo Paulo, vai dizer: aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o que eu não quero, é isso que eu faço. Então, o dia que você não tiver com vontade de vir para a igreja, esse é o melhor dia para vir. E o dia que eu tiver com vontade, é maravilhoso, melhor ainda. Venha com vontade, venha sem vontade. Para o trabalho, você vai com vontade, vai sem vontade. Para a presença de Deus, tem que se esforçar para ir com vontade ou sem vontade. Você acha que Neemias queria estar na comodidade do palácio ou estar lá no meio dos escombros de Jerusalém? Reerguendo o muro, colocando o portão de volta no lugar, correndo o risco de morrer, porque a cidade de Jerusalém era fortificada, e com seus muros derrubados, existe uma vulnerabilidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o lugar mais seguro ainda é estar inseguro na presença de Deus. Ainda é o lugar mais seguro, ainda é estar no centro da vontade de Deus, mesmo que tenha um Golias te desafiando. Deus é contigo. Amém? Então, um dos fatores é esse. A comodidade vai nos prender em vários aspectos. Porque é mais cômodo. É mais cômodo ou não é? Sim ou não? Se Deus falar contigo agora: abençoa o pastor com R$1.000,
Deus falar contigo, sabe o que você vai dizer? Senhor, estou ficando louco, essa voz, eu acho que o diabo está soprando no meu ouvido. E se eu te disser que Deus já fez isso comigo várias vezes? Se eu te disser que Deus, em vários momentos, já falou para mim, vai lá, faz uma compra para essa família e leva. Junto com a minha esposa. Já fomos ao mercado, ó, Deus mandou fazer uma compra. E o que vai levar? Pega o que a gente leva para casa. E aí você chegar na casa da família, com as bolsas, a pessoa te abraçar e chorar, e dizer assim, pastor, não tinha nada em casa. Oramos essa semana. Mas é mais cômodo eu dizer assim, não é a voz de Deus. Irmão, se alguém falou, se alguém ouviu essa voz, eu vou ficar até mais tarde hoje na igreja, fica tranquilo. Ou então posso te passar o meu Pix também. Alguém no nosso meio? Brincadeira. Então era muito mais cômodo para Neemias ficar lá no palácio, tranquilão. Mas ele está dizendo, não, eu vou ser um instrumento de Deus para mudar o curso de uma situação. Então, fator tempo, a gente tem no meio disso as comodidades que se apresentam na nossa vida e que podem nos impedir de ser a mudança em um ambiente, a mudança na vida e na história de alguém. Por que você está aqui? Por que eu estou aqui hoje? Porque alguém abandonou a comodidade, irmãos. Você quer um exemplo? A Leide está aí? Leidinha está aí? A Leidinha ali. Você imagina, irmão, 10 anos a igreja na casa dela. Eu não sei quantos anos ficou no quartinho. Depois não sei quantos anos foi para a varanda. E eu acho que depois ficou mais quase 10 anos no templozinho de Madeirite, atrás da casa, nos fundos da casa dela. Irmão, você imagina, crente é chato demais. E os crentes estavam tudo dentro da casa dela. 10 anos. Eles abandonaram, às vezes, a privacidade da família. É por isso que eu fiz uma placa, ainda bem que eu fiz, antes do Senhor levar o evangelista Gilson. Porque se eu não tivesse feito aquela homenagem para eles, eu hoje seria muito frustrado nesse sentido. Ela tem na casa dela uma placa, e aqui na igreja também tem, de homenagem a eles pela disposição, disponibilidade, por ter aberto a casa deles para essa igreja começar. Nós somos fruto de alguém que abandonou a comodidade do seu lar. Você consegue entender isso, presbítero Dalmir? Tem como a gente começar uma igreja lá na tua casa? Já começou, né? Tem um grupo familiar lá, um grupo de crescimento. Mas tem gente que não consegue abrir para isso. E talvez você possa ser instrumento do início de uma história linda como essa. E eu creio que daqui a pouco a gente vai começar a ter novas igrejas. Novas terra boa vão surgir por aí. Não sei aonde, mas vão surgir. Eu profetizo isso. Estou animadão, irmãos. Esse ano de 2025 vai ser o melhor ano da minha vida. E vai ser o melhor ano dessa igreja. Eu não sei da sua vida, mas vai ser. Eu já disse, eu estou pronto para viver isso. Mas às vezes você tem que deixar o lugar de comodidade. Amém? E o segundo ponto é a notícia de um cenário de miséria e destruição. O que as notícias ruins fazem com você? Se elas só fazem você sentar, chorar e lamentar, não adianta, não vai produzir nada. Choro, lamento e ficar sentado não produz. A palavra diz que aquele que olha para o vento não semeia,
e o que olha para a tempestade não vai colher. Então, uma vida de semeadura e colheita em Deus também é uma vida fora da estaticidade, de ficar parado. Tem hora que a gente vai precisar se levantar. Amém? Levantar. E às vezes a gente tem dificuldade para entender isso. E esse é o segundo ponto, a notícia de um cenário de miséria. O que a notícia pode ser para você? Uma grande oportunidade de você abrir os seus lábios e profetizar sobre essa notícia ruim. Se ela foi com relação à saúde, você vai profetizar lá, o médico disse isso, mas o meu Deus é maior. Disseram que a minha empresa vai fechar, mas o meu Deus é maior. Amém? Amém ou não? Disseram também que essa igreja aqui ia fechar há 14 anos atrás. Não disseram, pastor Nivaldo? Disseram para você ainda, né? Cara, sai daí, vai embora, vai fechar. Ah, meu irmão, tu não sabe o que é. Tu não sabe o que é você não sabe o que é a porta que Deus abre. Ninguém pode fechar. Ninguém pode. Mas o cenário, talvez naquela ocasião, é de quê? É igual de Jerusalém. Muros caídos. Mas só não é soberba. Mas Deus enviou Neemias para cá também, irmãos. Eu não estou sendo soberbo, não. Eu só disse assim: Senhor, eis-me aqui. Foi só isso. E aí, o que eu cheguei aqui e vi? Pessoas desanimadas, tristes. E com quem que eu trabalhei? Exatamente com esses, com os desanimados e tristes. E tentando todos os dias motivar: vamos, galera, vamos, vai dar certo, Deus vai abençoar. E o que Deus tem feito? Tem abençoado. Então não olha para a circunstância. Você pode chorar, você pode lamentar, é natural. Mas por alguns dias, depois levanta e começa a orar e jejuar, porque Deus vai mudar a história. Você crê nisso? E o próximo ponto, o que poderia ter feito Neemias desanimar com o tempo da espera? A palavra diz que Neemias, no versículo 1, ele estava no mês de Quisleu, e no 2, que é o momento em que ele vai entrar na presença do rei, era o mês de Nisan. Ou seja, são 4 meses que separam a oração inicial que Neemias vai fazer até o momento da bênção e da concretização do plano. Não, só para falar com o rei. A oração só abre uma portinha. Que portinha é essa? De acesso só para falar com o rei da tristeza que ele estava. Ô rei, estou triste. Pô, mas o que está acontecendo, Neemias? Sabe lá, Jerusalém, onde vive grande parte dos meus familiares, meus amigos de infância, os muros estão derrubados e os portões foram queimados. Há só miséria e tristeza, e isso abate o meu coração. E o que você precisa, Neemias? Não, eu preciso ir lá para resolver. Eu preciso ir. Só abre uma portinha. Então, olha o desafio para a gente. Nesse tempo de espera, para que a gente não se frustre, a gente tem que estar atento com pequenos detalhes que Deus vai dar. Às vezes, você plantou um monte de coisa, mas só brotou até agora uma sementinha. Mas isso é o sinal de uma grande colheita, porque uma semente pequena do tamanho de um grão de mostarda, ela pode mover algo muito maior do que a tua compreensão. E o próximo, a gente ganhar tempo aqui, a incerteza da resposta do rei. Então durante 4 meses você ora,
Pô, e agora, o que eu vou fazer? Eu só vou me apresentar diante do rei. Então, o que a incerteza vai fazer com o tempo da nossa espera? A incerteza talvez corrobore para que a gente negocie algumas coisas. Se Deus te deu uma palavra, não precisa de ajuda de ninguém. Se Deus te deu uma palavra, você não vai precisar negociar nada. Você vai ter uma palavra e você vai caminhar sobre aquela palavra. E sobre aquela palavra você será bem-sucedido. E o risco da incerteza é essa. Quando você deixa a dúvida entrar no seu coração, você já não caminha mais debaixo daquela palavra. Todas as vezes que a incerteza entrar, você não conseguirá caminhar debaixo daquela palavra. Olha, o que Deus começou a fazer na sua vida, Ele é poderoso para concluir essa obra que Ele iniciou. A Natália citou aqui, eu vou pegar uma carona nessa citação também. Pensa em Pedro. Pedro e todos os discípulos estão no barco. Eles não reconhecem que é Jesus, porque está no meio de uma tempestade. E alguém andando sobre o mar, não, mas era Jesus. Mas irmão, antes de Pedro e Jesus andar sobre o mar, quem andou? Quem andou? Ninguém. Então não é algo natural, é algo sobrenatural. Então eles olham para aquela circunstância, não estão acostumados com aquilo, é um fantasma. Mas quando Pedro descobre que é Jesus, ele faz prova disso. Ele diz: Senhor, mestre, se é tu mesmo? Se é tu mesmo. Porque ele sabia que a palavra que vinha dali era uma palavra que levaria ele para caminhar com segurança sobre aquela palavra. E Jesus diz: pode vir. E a palavra diz que Pedro começa a fazer o quê? O que ele está fazendo? Vou tentar fazer igual Pedro, vou dar uma corrida aqui. Não, claro que não, vou cair aqui e me arrebentar. Mas ele caminha sobre a água. Mas a palavra diz que em algum momento, Pedro, ele tira os olhos de Jesus. Mas ele não tira só os olhos de Jesus, olha que coisa interessante. Ele tira os olhos de Jesus, mas o seu coração também abandona uma palavra que ele recebeu. Porque o olhar não precisa. Quando você ouve a palavra, você não precisa ver. O que o cego ouviu de Jesus? Vai e lava-te no tanque de Siloé e voltarás vendo. Ele conseguia ver o caminho até o tanque de Siloé? Não. Então, o coração dele foi para aquele tanque transbordando de uma palavra. Então, quando Deus te der uma palavra, sobre essa palavra, você não precisa mais olhar para a circunstância, porque se você olhar, as circunstâncias vão desanimar você, vão entristecer você, você vai ver coisa que você não deveria ter visto, e você vai se entristecer. Então olha o desafio que a gente tem, nessa próxima fase aqui, que Neemias poderia ter se frustrado com o tempo da espera, a incerteza. Na dúvida, Deus não vai trabalhar. Se você em algum momento disser assim, será que dá? Será que eu consigo? Será? É dúvida. Quando Davi vai para a batalha com Golias, ele não diz, pô, será que eu consigo vencer Golias? Para o rei ele diz, olha rei, eu derrotei o leão e o urso, e vai ser do mesmo jeito com esse circunciso filisteu. Ele é grande, ele está vindo a mim com lança, espada, escudo, mas eu estou indo a ele debaixo de uma palavra. Eu sou participante do exército do Deus vivo a quem ele tem afrontado, então ele vai cair. O que é isso? Caminhar debaixo de uma palavra. Porque tem fases da nossa vida que a gente olha para gigantes igual Golias, e eles são amedrontadores. Os olhares às vezes fazem com que a gente se sinta intimidado. É ou não é?
Eu lembro no futebol, às vezes tinha um futebolzinho, né, do bairro, daquele de idade de 12 anos ali. Eu lembro que eu jogava num time do bairro e, o jogo de camisa nossa era todo furado. Mas os canelinha fina, canela russa do bairro jogavam pra caramba. E aí quando a gente chegava para jogar contra alguns times, os meninos tudo, cara, chuteira, tudo diferente, a gente só com strike. Cada jogo, irmão, voltava com um monte de bolha no pé, de calo. Aí você olhava, jogo de camisa deles tudo bonitão, aquilo intimidava a gente. Mas, meu amigo, quando a gente entrava no campo, aí acabou, não tem mais intimidação, porque a gente queria ganhar. Então o que você precisa fazer? Olhar sempre e colocar Deus na tua frente. Foi Ele que me deu uma palavra, então é no nome dEle que eu vou. Eu não vou me deixar intimidar por conta da incerteza. E a próxima, e essa aqui é um lugar que muita gente para: a oposição que se levanta. Talvez eu esteja falando para pessoas que já pararam ou quase pararam a sua vida, seja no âmbito profissional, no âmbito ministerial, no âmbito emocional. Às vezes tem gente que se frustra num relacionamento e acaba achando que todo mundo no mundo é igual àquela pessoa que ela se relacionou. Não, homem não presta, porque você teve uma frustração com alguém. Não jogue todo mundo no mesmo saco. Existem pessoas que têm caráter. Talvez você tenha errado em algum ponto na sua vida. E às vezes o que acontece é isso: quando há uma oposição contra nós, a gente é tendencioso a parar. Você imagina Daniel. Daniel recebe uma oposição pelo simples fato de ser alguém diferenciado de todos aqueles que foram levados cativos. E ele começa a incomodar, porque às vezes, irmãos, o brilho de Jesus na nossa vida, ele faz com que pessoas sejam abençoadas, mas ele também faz com que invejosos se levantem. Tem coisa que Deus começa a manifestar na vida de pessoas que às vezes parece que alguns se sentem incomodados. Meu irmão, a coisa mais feliz para mim é quando eu vejo alguém que eu discipulo, que eu cuido, que eu ajudo, subir aqui e dar uma palavra que eu fico dali: uau, me alimentou, que coisa maravilhosa, que coisa gostosa. É a coisa mais gratificante que tem. Você vê alguém que está crescendo, está amadurecendo e agora já está começando a manifestar os seus frutos. Amém, irmãos? Que coisa gostosa de você ver isso. A gente olha aqui na escola bíblica, as crianças vêm aqui, os jovens, adolescentes, aí vem aqui, dá uma participação, fala, claro que um pouquinho. Outros vêm aqui e falam pouco. Quase que eu não consigo falar. Aí vê o desafio que é subir aqui. Todo mundo está assim, o tempo todo olhando para a gente, né? E isso é desafiador também. Então a oposição que se levanta, ela traz para a gente esse cenário de desejo de parar e desistir. Porque a pior coisa é você receber uma oposição de um lugar que você não esperava vir. Você ficar chateado com alguém que você nunca viu na sua vida é uma coisa, mas deixa eu te dizer, são só as pessoas íntimas que vão te trair. Só íntimo trai. Se você não quiser se relacionar com ninguém, você não vai ser traído, mas em algum momento alguém vai trair a sua confiança,
Em algum momento alguém vai falhar com você. Você imagina Jesus sendo traído por um discípulo dos chegados, são 12, que estão convivendo com ele 3 anos. Mas Jesus em todo o tempo está acreditando em pessoas. E até na ceia, Jesus não exclui Judas dessa mesa. Ele permite que ele participe. Isso traz algum ensinamento para a gente. E que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas. Amém, irmãos? As pessoas podem ser diferentes. No que elas falharam ontem com a gente, pode ser que hoje elas mudem. E não falem mais. Eu acredito em você. Eu acredito em gente, eu acredito em pessoas. Que se eu não acreditasse, eu não poderia nem ser pastor. Porque quer alguém que toda hora, em algum momento, sofre de ser desapontado por alguém, que olha e fala: pastor, estou aqui contigo, vou fazer a obra. Olha, pastor, eu tô apaixonado por Jesus, o que eu mais queria era fazer isso. E aí daqui a pouco a pessoa vai e larga. Por quê? Porque é mais fácil. É ou não é? Sim ou não? Não é mais fácil largar aquilo que está dando trabalho para a gente? É mais fácil, muito mais. Então a oposição, ela vai se levantar em alguns momentos. E qual é a postura de Neemias? Sabe qual é? Ele fica parado simplesmente numa coisa. Ele só olha para quem enviou ele. Ele não olha para quem se opõe. Quem me enviou? Quem me tirou do palácio de Suzã? Foi Deus. Então, a resposta que eu vou dar é essa. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. O problema é que às vezes a gente para dar as respostas emocionais. E resposta emocional não vai mudar história nenhuma na nossa vida. A resposta que a gente precisa dar é espiritual. Se você der uma resposta emocional para alguém, você está levando ele exatamente para o campo de batalha onde você e eu somos vulneráveis e fracos. Já recebi ofensa de ovelha. Ofensa mesmo, ofensa. Sabe como eu respondi? Com silêncio. E o silêncio fez essa ovelha 5 horas da manhã me esperar sentado na calçada da minha casa, porque o Espírito Santo não deixou ela confortável com que ela... Não foi uma ofensa, mas foi uma palavra que eu não deveria ter dito. A resposta branda desvia o furor. Se você agir comigo como homem, eu vou continuar agindo com você como pastor, porque foi para isso que Deus me chamou. Se você me afrontar, eu vou continuar te amando e cuidando de você. Por quê? Porque eu fui chamado para ser diferente. E talvez esse seja o grande desafio nosso como igreja, para que haja o que houve na vida de Neemias. Porque todo mundo aqui tem alguma dificuldade, sim ou não? Ninguém aqui é uma bênção o tempo todo. Tem dia que, se deixar, a gente briga até com a gente mesmo olhando para o espelho. Sim ou não? Te acorda. O que está me olhando? Pô, mas não, não, é o espelho. Várias vezes cheguei na empresa esse ano. Tomara que não tenha ninguém lá na fábrica vendo. Não, pastor Luciano deve estar vendo. Não vai contar, hein, pastor Luciano, para ninguém. Corta para mim aqui. Não conta. Mas em várias vezes eu cheguei esse ano na portaria da fábrica e um guarda, acho que ele cismou comigo e começou a me tratar mal. E aí o Espírito Santo me pegou. Aí eu fui na sexta-feira no mercado
Aí eu comprei um monte de panetone. A minha vontade era comprar só para os que gostam de mim. E eu ainda relutei no mercado. Não, vou comprar só para os que gostam de mim. Não, Senhor, não é possível, não vou. Comprei para todos eles. Por quê? Porque a gente tem que ser diferente. Se você deu bom dia para alguém, ele não te deu bom dia, no outro dia tenta de novo. Se você passou na rua e deu a paz do Senhor para alguém e ele não te deu a paz do Senhor, tenta de novo no outro dia. Pode ser que você encontre ele melhor naquele dia e ele comece a refletir. Amém, irmãos? Então a oposição às vezes ela vai se levantar, mas se você tem convicção de quem te chamou, Ministério de Louvor, pode ir subindo aí, já está quase na hora. E o próximo ponto aqui, difícil, que às vezes faz a gente desanimar, é o pouco recurso e a escassez de ajuda, porque às vezes é difícil. Quem aqui já bateu laje para todo mundo e na sua laje um monte de gente não foi? Quem já aconteceu isso aqui? Ó, tem algumas mãos levantadas aí. Eu não cheguei a precisar de uma laje inteira na minha casa, mas laje de todo mundo. A laje não sei de quem, eu ia, laje não sei de quem. Mas às vezes chega na sua, alguém não vai, alguns não vão. E não dá para mim não, não dá para mim, não dá para mim, não dá para mim. E às vezes a gente se vê escasso de ajuda. Mas deixa eu te falar, existem momentos da nossa vida que a ajuda demais vai atrapalhar também. Lembra de Gideão? Tinha 42 mil homens com ele. E aqueles homens não eram suficientes para vencer a batalha que precisava ser vencida. E Deus vai e diz para ele, olha, manda embora todo mundo que está com saudade da família. Quem que não fica com saudade da família? Quem casou há pouco tempo, quem está desanimado, quem está triste, pode mandar embora. Foi embora uma galera, ficou 10 mil eu acho. E aí Deus olha para Gideão e fala, ainda é muito povo que está contigo. Leva todo mundo para beber água, e aqueles que beberem água de forma vigilante, você separa. Dos 10 mil, só 300 que bebem água de forma vigilante. E Deus olha para Neemias e fala, é com esses que eu vou vencer a guerra com você. Às vezes, o que você precisa é aumentar a sua dimensão de fé, para entender que existem coisas na minha vida e na sua vida que não aconteceram ainda, talvez porque a gente está esperando que alguém venha ajudar a gente. E Deus já disse, eu sou o seu ajudador, eu sou aquele que vou te ajudar a alcançar esse nível que você precisa chegar. Existem momentos na nossa vida que vai ser como o de Neemias. O próximo, depois da escassez e a falta de ajuda, que poderia ter frustrado Neemias no tempo de espera, a insistência dos que se opõem, porque quem se opõe, vem e se opõe. Tem gente que parece que entra, irmãos, em alguma coisa, só para causar problema. Deixa eu te dar uma dica. Qualquer ministério, departamento, qualquer área dessa igreja, se você não quiser somar com a liderança que foi colocada, nem entra, ou se tiver, sai. Porque você não vai ser nunca liderado aqui por pessoas perfeitas. Você vai ser liderado por pessoas que estão lutando a cada dia para fazer o seu melhor. E é claro, estou dizendo aqui que você não tem o direito de reclamar, você tem o direito de reclamar. Porque às vezes a gente também como líder, a gente não quer ouvir reclamação. E eu não sou esse tipo de pastor. Você pode reclamar do que você quiser para mim. Mas eu vou te desafiar também a me ajudar com o que você reclamar. Porque tem coisa que eu vou precisar da sua ajuda para resolver. E não há problema em pessoas reclamarem na igreja. Pô, tem um problema em tal área da igreja, você tem todo o direito de reclamar, mas reclama para as pessoas certas. Se os líderes lá não te ouvirem, aí você traz para mim, eu vou resolver.
vai mudar. Por quê? Porque não há problema na reclamação. Os diáconos na igreja só existem porque pessoas tiveram coragem de chegar nos apóstolos. Vocês estão fazendo errado. Está errado, vocês estão deixando de cuidar dos jovens, dos órfãos e das viúvas. Vocês estão preocupados em servir ceia, cuidar de coisa que outras pessoas poderiam estar fazendo. E os diáconos são resposta de reclamação. Já parou para pensar nisso, irmãos? Os diáconos são fruto de alguém que teve coragem de reclamar. Não, isso não está legal. Mas reclamaram para as pessoas certas. Quem acha que a igreja está fria, levanta a mão, seja sincero. Quem acha que está frio, seja sincero. Ninguém acha? Ó, tem uma pessoa só. Quem acha que está agradável? Quem acha que ainda podia estar mais frio? Ó, tem gente que... Como é que eu resolvo isso, irmão? Eu vou fazer um casulo para cada um aqui na cadeira? Não, qual a temperatura que tu quer? Tu quer... Não, eu sou quase a Frozen, pastor. Eu quero menos 3 graus. Você imagina, que pastor que resolve isso na igreja? Vamos chegar ali, pastor, está muito frio. Aí eu vou, bota, tá bom, bota 25. Aí vem a irmã já na menopausa. Pastor, meu Deus, estou morrendo aqui, parece que o inferno essa igreja. Você imagina como que o pastor fica, irmão? E às vezes a gente dá voz para esse tipo de coisa. Desculpa, até fugir do tema aqui, mas eu acho que Deus está falando com algumas pessoas nessa noite. Desculpa você que nos visita, não é normal isso acontecer. Mas a insistência dos que se opõem. Porque Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, eles voltam para dar o mesmo discursozinho. Ó Neemias, a gente está sabendo aí que você está intentando algo contra o rei. Aí Neemias dá a mesma resposta. Por quê? Porque quem sabe o que está fazendo, a resposta que vai dar é a mesma. Ó, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Vai ser desafiador, irmãos. Até Jesus voltar vai ser desafiador para a gente. Vai ser muito desafiador, não vai ser pouco não. E cada dia mais vai ser mais e mais desafiador. Você acha que eu fico satisfeito de ver a igreja cheia domingo à noite? E numa escola bíblica, às vezes, nem a metade das pessoas? Porque é escola bíblica. Não é porque você tem que estar aqui. É porque o teu pastor gostaria muito que você tivesse. Amém ou não? Por quê? Porque é importante. Você está aqui. Ah, pastor, por que é importante? Porque às vezes, alguém que está dando aula na escola bíblica pode estar tirando uma dúvida sua. E às vezes, vou mais além, você pode vir e trazer uma contribuição que aquela pessoa não alcançou aquela dimensão. E você senta aqui e fala assim: eu queria falar algo. E aí você vai e ajuda e contribui para isso. Porque é mais fácil a gente não conviver com aquilo que nos desafia. É muito mais fácil. É ou não é mais fácil? Sambalate, Tobias estão me acusando, então eu vou parar de fazer isso aqui. Não, irmão, não para. Não abandona. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem que já me deu trabalho aqui na igreja? Precisa levantar a mão. Quem que já me deu trabalho aqui na igreja? Camila, eu falei que não precisava levantar a mão. Agora eu vou falar, se não mandei você levantar a mão, mas eu já tive vontade de desistir da Camila. Não, vou... Pelo amor de Deus, não aguento mais. Mas Deus sempre dizendo: acredita, você também me deu trabalho. E hoje ver a Camila caminhar, você não tem noção da alegria que é pra gente, irmão. Olhar às vezes o rostinho de vocês e ver por trás de vocês uma história. Mas é uma história
que está baseado nisso. Alguém que não desiste. Então, se você quer avançar, eu não vou ser um Sambalate nem um Tobias na sua vida. Conta comigo. Eu vou levantar um muro junto contigo que você precisar. Eu vou botar os portões no lugar. Mas vamos embora, vamos seguir, irmão. Vamos avançar, eu quero crescer. Eu quero crescer e quero que você cresça também junto comigo. Vamos junto, em nome de Jesus. Que alegria, irmãos, com o que tem acontecido na igreja. Na minha casa, na sexta-feira passada, tinha mais de 20 pessoas na minha casa no discipulado. E a gente não está indo lá para falar mal da vida de ninguém, a gente não está lá para contar história, é o tempo todo, irmãos, é só louvor e palavra, e como a gente tem sido edificado. E a gente vai crescer junto. Você acha que vai acontecer? Vamos crescer juntos. É um discipulado com pessoas que estão dizendo assim: eu quero crescer um pouco mais. Amém? Esse ano de 2025, você que tem desejo de crescer mais, se prepara. Deus já me deu um curso para uma liderança com propósito. O curso já está prontinho. Vou começar a ministrar aqui. Pastor, é só para os líderes da igreja? Não, é para a igreja toda. Em algum momento você lidera alguma coisa. Se você não lidera ninguém, você lidera a sua vida. Então tem muita coisa. Esse ano vai ser um ano de cuidar da igreja, cuidar de pessoas, cuidar literalmente da igreja, irmão. Então, se você quer crescer, se prepara para isso, porque você vai estar num lugar que vai desafiar você a ser melhor, a avançar, a crescer em níveis maiores, em nome de Jesus. Amém? Para terminar, o último: não crie falsas linhas de chegada. Olha que coisa interessante. Neemias recebe oposição, os muros não estão prontos ainda, e às vezes nesse tempo de espera, a gente cria algumas falsas linhas de chegada. Ah não, já cheguei, agora já melhorou. Aí você para de buscar, você para de se dedicar, você para às vezes de orar, você ora menos. Então não crie essa falsa sensação de que você já chegou no auge. Irmãos, a gente só vai chegar no auge o dia que a gente ouvir essa palavra: vinde, bendito do meu Pai. Vinde, senta nessa mesa agora, que eu tenho uma mesa preparada para você. Não, a gente está numa guerra, irmão. A gente precisa continuar.